aí, na universidade, eu ouvi falar de um tal modelo sueco de administração. Ele vinha como um contraponto com o modelo japonês, mas tinha uma pegada que eu achei muito interessante, que era uns grupos semi-autônomos. Se eu comunico com o meu colaborador que ele vai alcançar tanto o sonho pessoal dele, executando aquilo, ou um sonho profissional, que ele vai estar aprendendo, vai estar evoluindo, está fazendo sentido com a carreira dele, que vai ser proposto de trabalho na empresa, ele vai buscar a performance. Eu sou do tipo que acredita que a experiência é cumulativa. A experiência individual e coletiva também ela é cumulativa. Então, essa coisa de rasgar tudo, começar do zero, eu fico meio assim. Eu fico desconfortável, né, com isso. Olá, estamos começando aqui mais um Francamente Especial com uma convidada super especial, Márcia Agostinho aqui, trazendo muita coisa pra gente. Uma das coisas mais importantes que a gente vai discutir aqui tá no livro que ela tá lançando, né? Como é gerir como cientista. Já li, já aproveitei, já fiz meu comentário na Amazon lá. O livro tá muito legal, muito bom, principalmente porque trata de um tema que para nós, para você que acompanha a FM2S, é super importante, que é a questão da gestão, né? Como gerir como cientistas, como os cientistas gerem, a parte de gestão, entendendo a complexidade dos sistemas de gestão, como tem muita coisa junto nesses sistemas, como a gente faz uma administração, às vezes, muito antiga, né, pensando na questão taylorista, 1800 alto, ele contando lá qual é o tempo, quantos micromovimentos o pessoal fazia no banho, naquele livro Administração Científica original dele. E aqui o que a Márcia faz é justamente voltar e falar, peraí, ciência tá legal, mas eu acho que tem muito mais coisas do que só ficar anotando as coisas no banho ali para identificar. Bem-vinda, Márcia, muito obrigado por estar aqui conosco. Se apresente, fale um pouco de você, tranquilo, nosso público vai adorar saber essa força que é seu currículo aí, engenheiro, mestrado, doutorado, todas essas coisas que nosso time gosta muito, as pessoas que estão assistindo aqui também gostam muito. Muito obrigada por me receber com tanto carinho. Eu sou, como você falou, né? Eu sou engenheira como você. Quase como você. Você é engenheiro mecânico, né? Químico é mais difícil, um pouco eu pulava isso. Você pulava aqui? Só eu sou engenheira química, eu sou engenheira química, mas eu fiz o mestrado, meu primeiro mestrado e doutorado foram em engenharia de produção. Eu digo primeiro porque eu acabei de defender até meu segundo doutorado agora em História das Emoções. Aí, por que eu estou falando isso agora? Porque a gente, como profissional, muitas vezes a gente fica se sentindo obrigado a seguir dentro de um roteiro, né? Se eu estudei tal coisa, então é isso que eu vou ter que aplicar durante, sei lá, 30 anos, 40 anos da minha vida profissional. E não é bem assim, né? A gente pode ir incorporando vários outros conhecimentos, vários outros interesses, e eu, de fato, acredito que eles tendem a enriquecer a nossa produção, o que a gente tem para oferecer para o mundo, né? Então, eu vou começar logo com dicas aqui. Mal me apresentei, vou começar com dicas, a galera adora. Estude aquilo que você tem, pelo que você tem interesse. Eu presumo que muita gente que está ouvindo isso aqui, que segue o Francamente, tem alguma formação em engenharia ou afins. Sim. Essas são formações que tendem a selecionar pessoas curiosas. Pessoas que têm vontade, até uma ânsia por resolver problemas, né? E todo mundo sabe que... Vício, eu acho. Isso eu acho que é, né? Eu tô nessa. Então, o que eu quero dizer é, não segure essa criatividade, essa curiosidade. Se alguma coisa te interessa, use a sua atitude de engenheiro, a sua curiosidade inata, para ir a fundo naquele assunto, mesmo que seja história, filosofia, arte, o que for. No fim das contas, isso vai se tornar funcional. Você pode até não perceber como está sendo útil no seu processo decisório, mas confia. O simples fato de você estar interessado naquilo mostra que o negócio é interessante. Então, foi isso o que eu acabei fazendo na minha vida, né? Eu não me satisfiz com um primeiro doutorado, que foi bem
eclético. A engenharia de produção permite essas coisas, né? A gente não é tão limitado como na engenharia química, por exemplo, ou na engenharia mecânica. A engenharia de produção permite que você vá sondando outras áreas. Então, lá mesmo na engenharia de produção, eu estudei muito de ciências sociais, né? Então, um dos meus interesses na época, né, foi em... A gente estava trabalhando... Isso aí a gente está falando da década de 90, tá? Início da década de 90. Eu me formei em final de 89, né? A gente trabalhava muito com o modelo japonês, né? Uhum. Qualidade total, né? Fervilhava isso, né? O quê? A ISO morreu, agora... Aí a discussão... tinha os concorrentes, né? A ISO morreu. Era a ISO... ISO 9000, né? Isso. Era a ISO, era o sistema Toyota, e por um certo tempo teve uma briga quanto à reengenharia. Né? Ela não ficou muito tempo, não. Davenport, né? Isso. Rasgue né? tudo que você começa do zero. Então, eu sempre desconfiei dessas coisas, porque eu sou do tipo que acredita que a experiência é cumulativa. A experiência individual e coletiva também ela é cumulativa. Então, essa coisa de rasgar tudo e começar do zero, eu fico meio assim. Eu fico desconfortável, né, com isso. E eu, naquela ânsia de entender o que estava acontecendo, entender as estruturas por trás das técnicas, das práticas, e estudando também dentro da própria universidade. Eu fiz COP UFRJ, né? Eu estou aqui no chão da Unicamp, né? Mas nós não somos concorrentes, nós somos complementares, né? Não, a gente é concorrente porque a gente olhava lá. Eu também fui para a parte de... O meu mestrado foi na parte de engenharia aqui na Unicamp, chamava... Dentro da engenharia mecânica, tinha área de fabricação, que a gente não falava produção porque não era, mas era fabricação, que na verdade era produção, exatamente isso. E aí a gente tinha essa concorrência, que eram as duas únicas universidades com nota 7 na CAPES, era a COP, a FRJ e a mecânica da Unicamp. Era briga ali. Não, manteve a ufa. Então, briga assim é bom, né? Boa. Era uma briga boa, que eram as duas únicas na área de fabricação que eram com 7. Produção, fabricação. Ou seja, vou falar agora para os espectadores. Vocês estão aqui com representantes das melhores universidades do Brasil, né? A gente tem muito orgulho da alma mater. Exato, eu também tenho. Então... Mas assim, só para colocar, né, o que você falou, acho que é libertador, porque eu sempre tive esse desafio. O Murilo, que é mais focado na engenharia, ele saiu da mecânica e foi para materiais, mas muito com a questão de conta e tal. E o meu mestrado foi em redes de cooperação empresarial. Muito parecido com o que você estava falando. Eu lembro a gente foi pesquisar com a Marinha Matos, que era o cara que falava de empresa virtual, organização virtual, como você podia dar autonomia para os entes. Aí vinha Mark Granovetter, da teoria dos laços fracos, como isso funcionava. Então eu falava, cara, todo mundo olhava assim, cara, você tá fazendo administração, ciências sociais, o que é isso? Mas cadê o P-valor? Cadê a estatística? E eu gostava pra caramba, adorei fazer isso. E foi libertador, porque eu tava falando, cara, não é possível que não tenha um modelo das pessoas se organizarem em redes, essas coisas, que não seja útil. E aí depois o doutorado foi pra como é que chama? Pra inovação, empreendedorismo de base tecnológica, então tô tranquilo. Então, é nesse ponto que nós nos encontramos, né? Você saiu da mecânica, eu saí da química, para nós nos encontrarmos aqui nessa parte mais que é de arquitetura organizacional, né? Isso. O que a gente vem estudando, eu e você, em décadas, né, já, embora você seja muito mais novo do que eu, é estudar de que forma a gente pode criar um sistema que seja coerente e que dê sustentação para todas essas técnicas e práticas mais específicas da fabricação, mesmo da gestão de serviços, enfim, a gente quer fazer com que isso tudo funcione organicamente, não é isso? Exato. E aí, só para colocar um pouco do livro, do contexto que a gente está falando, né? O que é administração complexa, assim, para as pessoas que estão lá em casa, dos 4 pilares, as coisas entenderem um pouco sobre isso, para a gente fazer a referência bibliográfica. Referência bibliográfica, tá. Então, a revisão bibliográfica. Então, na revisão bibliográfica, eu vou ter que voltar lá nesse doutorado de 30 anos atrás, né? Ótimo. Eu estava fazendo doutorado na COP, e na produção, né?
e estava interessada. Eu já praticava as coisas do modelo japonês, porque antes de ir para a academia, eu tive uma passagem no mundo corporativo, né? Trabalhei em grandes empresas de consultoria, né? Tipo as Big Five, né? E tudo, né? E voltei para a academia. Então, eu tinha conhecimento do que estava sendo praticado, né? Basicamente o modelo japonês, né? Que funciona até hoje, porque ele funciona mesmo. É bom pra caramba. É bom mesmo, né? É racional, né? Dá resultado. Só que tinha alguma coisa que eu sentia que não estava funcionando bem. Tipo, você ia no chão de fábrica, maravilhoso. Você ia para empresas que naquela época começavam a surgir a gente chamava de informática, né? TI era informática na época, né? Na parte ali dos programadores, também aquilo parecia funcionar bem, mas você ia mais acima, tinha algo errado. Aí, na universidade, eu ouvi falar de um tal modelo sueco de administração. Ele vinha como um contraponto com o modelo japonês, mas tinha uma pegada que eu achei muito interessante, que era os grupos semi-autônomos, né? A ideia de autonomia para engenheiro, assim, Nossa, uma né? delícia. É a coisa que a gente mais gosta. Não é? Só que tinha a palavra semi aí. Eu falei, ok, o chefe não deve estar querendo abrir mão totalmente da autonomia, então tá semi-autônomo. Aí eu quis estudar isso. E aí eu fui fazer um doutorado de sanduíche na Inglaterra. Aí você vai me perguntar, por que Inglaterra? Né? Pergunta. Por que Inglaterra? Por que Inglaterra? Bom, Estados Unidos era meio óbvio, e principalmente naquela época, quando os MBAs estavam chegando no Brasil, estava virando a febre do MBA, né? Então me pareceu óbvio e eu já sabia mais ou menos o que eu ia aprender, né, nas universidades nos Estados Unidos. Por quê? Porque eu trabalhei em empresas americanas. Então, o manual já era aquele. Não ia ter muita novidade para mim, né? E a Inglaterra, ela é, como a gente sabe, o berço da Revolução Industrial, né? E mais do que isso, societalmente falando, né, sociologicamente falando, a Inglaterra é um caso que eu acho muito interessante do quanto existe de classe média. A classe média é enorme na Inglaterra, né? E eu assumo que isso é parte do sucesso da Revolução Industrial, né? Do capitalismo industrial. Aí eu falei assim, quero estudar isso. Eu quero estar imersa nesse ambiente, eu quero sentir como é isso, né? E a Inglaterra foi a minha ponte para a Suécia, que eu queria estudar o modelo sueco, né? Então eu montei um plano de estudo, um plano de pesquisa no período que eu fiquei um ano lá, onde eu pude ir à Suécia, conhecer o pessoal que trabalhava com essa área lá, né? Então, foi uma experiência maravilhosa. E fiquei encantada com o tal do modelo sueco de grupos semi-autônomos. Mas voltei para o Brasil e eu falei assim, ainda não é isso. Aliás, antes de voltar para o Brasil, voltando para a Inglaterra, né, da Suécia para a Inglaterra, tem algo faltando. Mais uma vez, o grupo semi-autônomo sueco, ele parecia estar no mesmo nível hierárquico dentro das empresas dos grupos de cumbuca do Falcone, né? E estava na parte da célula de produção, não estava nos níveis mais altos da organização e não pegavam as áreas de apoio, né? Tipo, as áreas de apoio continuavam trabalhando no velho esquema taylorista, né? Da separação entre quem faz a concepção do trabalho e quem executa, né? As áreas de apoio demoraram mais de certa forma paradoxal, não acho? Mas assim, o que você está falando, vou interromper, desculpa interromper. Vamos aqui, eu converso, vamos interrompendo assim, mas o Murilo, sócio nosso aqui, ele é apaixonado por uma empresa que a gente deu consultoria sueca, porque era empresa de embalagem sueca, quase ninguém sabe, conhece, pequena. Mas assim, pequenininha, 88% do mercado mundial. Mas assim, era impressionante lá como o sistema, eles seguiam o sistema japonês do WCM, que ele tinha lá como é que chama? Green Light, que eles falavam que eram as avaliações de autonomia. Me acende uma luz na cabeça naquilo que eu comentei antes de como uma empresa que a gente deu construir, o Murilo adora essa empresa,
sueca, da área de embalagens, conseguia ter sempre notas muito altas no sistema que eles seguiam lá, que era o WCM, que era o World Class Manufacturing, do pilar do Nakajima, as coisas do Japão, que dependiam muito da questão de manutenção autônoma e de autonomia como um todo. Tinha lá o pilar de manutenção autônoma, mas também tinha um pilar de autonomia como um todo. E tinha uma coisa assim, principalmente nos diretores, nos que começaram a aprender lá atrás e nos VPs, a maioria era engenheiro e a maioria estimulava demais a autonomia das equipes perguntando coisas. Então, tipo, mas qual que será que é o fenômeno? A gente tava vendo uma vez um problema que tava dando bolhas na hora que ia fazer a embalagem, né, de leite, aí colocava as duas coisas juntas assim, que é um sanduíche de coisa, aí dava bolhas. Por que tá dando bolha? Eles não tentavam dar a solução, eles colocavam para as equipes. E aí, no nível do chão de fábrica, né, a gente deu tempo de dar um treinamento lá, chamava Samurais, que era um treinamento completo, cheio de teoria, cheio de coisa aplicada e tal. E também teve um que eles encomendaram para o chão de fábrica, que era ensinar os supervisores ou os líderes de turno a ensinarem as outras pessoas. Eram treinando treinadores dentro da fábrica, para que os times pequenos tivessem autonomia, para que o operador tivesse autonomia. Agora tá fazendo sentido. Sim. Da onde saiu o modelo de que os suecos apoiavam e assinavam embaixo? Que eu falava, cara, no Brasil isso, né? Mas a maioria dos líderes iam para a Suécia sim. Primeiro que aquilo que você comentava, né? Que no livro fica claro. Eles tinham muito claro o perfil das pessoas que tinham que liderar, que eram os melhores alunos, os que mais gostavam de pesquisa, os que mais tinham curiosidade e capacidade de ensinar. E muito claro essa questão de vocês são responsáveis por estimular a equipe a melhorar. Eles faziam muito disso. De visitar, o VP vinha, ele visitava linha a linha, perguntando, conversando, entendendo o que eles estavam fazendo para resolver o problema. E era muito menos, não, você tá aqui nota 0, você não fez isso. Agora tá fazendo sentido o porquê que essa empresa destaca tanto, assim. É tão diferente das outras, né? Na planta de Nairobi, como na planta dos Estados Unidos, também tinha uma planta no México. Muito claro isso. Tem essa cultura comum, né? Isso. É uma cultura pela autonomia. Isso, né? Isso. Exato. É muito assim. Agora, uma coisa interessante... Eu não tinha noção desse modelo sueco, por isso que eu tô falando, ignorância aqui. No Brasil, a gente praticamente não sabe desse assunto. Eu aprendi com um professor na COP, né? Era um professor francês, inclusive, ele que me apresentou em matéria de... como é que chama? Disciplina comum. E eu ouvi... Aí sabe quando você pega aquela palavrinha e você vai atrás do conceito, quero saber mais sobre isso, enfim. Então, quer dizer, eu tive a sorte de aprender dentro da universidade, né? O iniciozinho, a base, mas a maior parte dos brasileiros nunca ouviu falar, mesmo quem trabalha na área. Exato. Nunca ouviu falar. Agora, você estava falando aí sobre como é que isso conseguiu ser comum em todas as plantas deles, em qualquer país, em qualquer continente, né? Eu estudando história, né, na minha formação em história, né, a gente descobre que as coisas não são dadas, elas não existem simplesmente porque caíram do céu e sempre existiram e sempre vão existir. As coisas se transformam, né? Então, esse tipo de cultura pode ser transformada. Por exemplo, essa cultura não nasceu na Suécia, não nasceu com os suecos. Lembra que eu fui fazer o sanduíche na Inglaterra? Então, essa ideia surgiu na teoria dentro de um instituto na Inglaterra, chamado Instituto Tavistock, na década de 50, né? E aí eles lançaram essa ideia de autonomia, democracia industrial. Essa era a ideia. Veio da teoria, não veio da prática. Não veio de uma demanda prática. Era uma coisa, de certa forma, até política, né? Pós-guerra, não sei o quê. E aí, na Inglaterra, isso não se fez. Mas na Suécia, na década de 70, ou seja, 20 anos depois, estava começando politicamente uma nova era de democracia social. Democracia social combinou com a democracia industrial, né?
Aí eles, aqui temos um modelo que é coerente com o que a gente quer do nosso país hoje. Hoje lá, 50 anos atrás, né? Então, quer dizer, as coisas mudaram, elas nem sempre foram dessa forma, mas permaneceram desse jeito até chegar na fábrica que você estava mencionando, né? Por quê? Porque deu certo. Se não tivesse dado certo, teria Exato, morrido, exato. né? Então não basta as pessoas acharem a ideia interessante ou bonitinho, tem que mostrar resultado. Se não mostrar resultado, não vai. As duas coisas têm que andar juntas, né? Exato. Mas assim, quando você fala do conceito da complexidade, da administração complexa. Nem cheguei aí ainda. Mas assim, dos 4 pilares e tal, a questão de autonomia, a questão de auto-organização, a questão de limites também, para você retroalimentar o modelo. Eu fiquei muito tocado com a imagem que você usa, é aí que eu comecei a entender o que você estava falando, da questão dos pássaros voando. Sim. Eu sempre falo, pô, beleza, como é que os pássaros estão voando em V? Sempre soube, porque tem menos arrasto, porque um puxa o outro, tal. Conhecimento nível Luna, né, que a Mafê assiste lá no Discovery Kids. Mas assim, você entende? Mas agora eu penso, né, pô, o Taleb fala isso, né, mas a gente fala tanto disso, mas o pássaro não aprendeu teoria de voo. O pássaro não fez o curso de piloto privado, piloto comercial, engenheiro aeronáutico. Não. O pássaro tá voando daquele jeito, então quer dizer, o próprio indivíduo, nessa metáfora que você faz, ele perseguindo um objetivo comum dele, gastar menos energia e me deslocar para perseguir... Egoísta, inclusive, Isso, né? egoísta, para perseguir os outros, porque Isso. os outros estão indo para algum lugar que eu tenho que ir atrás. Eu vou voar nessa formação, que é a formação que vai gastar menos energia do que eu voar sozinho. E aí, a hora que eu vou cansando, eu vejo que um trocou, aí eu tô ali, vou ter que voar naquele cansei e vou lá pro final. É muito legal isso, que acho que expressa muito uma coisa que eu vejo empresas aqui no Brasil aos montes, a liderança não entender, que olha, a impressão que dá é que se o dono ou se o chefe não estiver lá, os pássaros vão voar aleatoriamente. Vão voar de cabeça para baixo, vão querer o pior para eles. Não é governado por isso, é governado pelo egoísmo individual que, como é que fala? Entrando interagindo com outros que estão ali perto, Sim. Identificam o arranjo de menor energia. Isso. Que mesmo energia gasta, eles vão voar naquela formação que é a melhor solução para o grupo e também para o indivíduo. E o chefe não precisa. Existir. Exato. Não precisa existir. E quando você traz esse conceito para as empresas, essa questão de se os objetivos estiverem alinhados, se os objetivos das pessoas... acho que essa parte que você fala da comunicação, que é importante pra caramba. Se eu comunico pro meu colaborador que ele vai alcançar tanto um sonho pessoal dele, executando aquilo, ou um sonho profissional, porque ele vai estar aprendendo, vai estar evoluindo, tá fazendo sentido com a carreira dele, o que vai ser proposto de trabalho na empresa, ele vai buscar a performance. Não porque eu tô mandando. Não. Eu tenho que só dar os meios, dar a biblioteca, dar os treinamentos, dar o tempo para ele pensar, dar o tempo, dar as regras para ele não fazer de acordo fora do que a gente está falando, a regra no sentido mais não ferir os valores, não ferir a legislação. Cara, isso foi um soco na cara. Não, acho que não. Não era a intenção. Não, mas assim, eu tô falando do jeito positivo, sei lá. Um chacoalhão em mim. Eu falei assim, cara, é verdade, o exemplo dos pássaros resolve. É uma imagem que resume tudo. E que falasse mais, discorra mais sobre isso, assim, os exemplos, as coisas, como é que criou, porque agora tem muita coisa que deu certo que eu vejo que faz sentido quando você olha por essa perspectiva, por essa teoria. Por que deu certo, né? Isso. Então, eu estava lá estudando autonomia, né? Porque eu achava que isso era uma coisa legal. Então, eu ainda estou dentro dos sistemas corporativos, na ideia de sistema de produção, né? Só que aí eu falei assim, isso não é suficiente para entender como é que a coisa acontece, o porquê da coisa, né? Eu já vi o que funciona, mas por que funciona eu não sei. Não sei explicar por que funciona. Eu vi que funciona porque eu vi lá os exemplos suecos, né? Aí, ainda lá na Inglaterra, eu fui atrás da palavra que estava me atordoando, que era
turbulência. Na década de 90, a gente achava que o mundo estava muito turbulento, porque a gente não tinha vivenciado hoje ainda, né? Verdade. Turbulência. Eu falei assim, porque lá me falaram que esse tipo de atitude mais autônoma e tudo mais favorecia a mudanças muito dinâmicas no mercado, né? Então tá, turbulência. Aí encontrei na biblioteca da universidade um livrinho mínimo de divulgação científica escrito por um jornalista chamado simplesmente Complexity. Complexidade. Eu falei assim, por que esse livro apareceu na minha busca? Aí levei o livrinho para casa. No dia seguinte, eu não tinha dormido, virei à noite lendo o livro. Eu falei, é isso, eu encontrei a chave para o negócio. Complexidade é uma palavra que apavora, né? Mas se você pegar o significado dela etimológico, complexo é tecido junto. Uhum. O complexo é um tecido, é uma rede. Uhum. Aí as coisas começam a fazer sentido, né? Então, o que é complexo não é o que é complicado. O que é complexo é aquilo que está intrincado, que está tecido junto. Então, você tem que entender essa rede, esse tecido, como é que funciona. E aí eu fui estudar mais sobre esse assunto. Isso era uma nova teoria que estava surgindo no final da década de 80, início da década de 90, muitas vezes por prêmios Nobel de diletantes curiosos e queriam saber mais da vida, que se juntaram num instituto de pesquisa no deserto lá dos Estados Unidos, chamado Instituto Santa Fé. Existe também um lado do estudo da teoria da complexidade na França, mas a linha que eu acabei seguindo, até porque eu estava num país de língua inglesa, né, foi esse do Instituto Santa Fé, e eu comecei a estudar o quê? Os sistemas complexos adaptativos. O que é um sistema complexo? A maioria das pessoas, dos engenheiros, sabem o que é. Uma máquina é um sistema complexo, né? Tipo, um carro é um sistema complexo, mas não é um sistema complexo adaptativo. Um ser vivo é um sistema complexo adaptativo. Então, a diferença é que esse tipo de sistema consegue se adaptar às mudanças do ambiente. É isso que a gente precisa em tempos de turbulência. Exato. É isso que a gente precisa em momentos de incerteza, como a gente vive hoje, né? Então, eu vou dizer, é isso, eu preciso estudar esses sistemas para ver o que eles têm em comum, quais são os princípios que o regem e aplicar isso, traduzir isso para o mundo corporativo. Foi o que eu fiz com a minha primeira tese de doutorado. Lá em 2003, lancei um livro chamado Complexidade e Organizações, explicando isso, como é que a coisa funcionava. É um livro um pouco acadêmico, vai ficar difícil de traduzir, de qualquer gestor, engenheiro, pegar e traduzir para a sua planta. Por isso que me motivou a escrever esse livro agora, mais de 20 anos depois, né? Que é para traduzir mais para o dia a dia corporativo. Mas qual é a lição disso tudo, tá? Se eu tiver que resumir isso em um conceito, né? Se você me pedir para... Como é que eu resumo essa coisa aí dos pássaros em revoada formando um V, né? Eu falo em auto-organização. Isso. A gente começou falando em autonomia, né? Nosso papo aqui. Agora, eu vou para o outro chão, que é a auto-organização. A auto-organização é a autonomia... do grupo, né? É a manifestação da autonomia coletiva, né? Então, voltando ao exemplo que você levantou, que vale também para peixes, né? O cardume de peixe. A gente sempre acha tão bonitinho. Como é que aquele cardume desvia das pedras, desvia de uma baleia e vai tão rápido, não sei o quê, né? E aí a gente acha, aquele peixinho lá da frente, ou aquele pássaro, é o líder, ele sabe tudo, sabe para onde está indo. Não é assim, né? A gente a gente transforma em humano o peixe, mas não é assim. Antropomorfiza, é difícil falar essa palavra no verbo, né? Isso, para mim, é a principal lição para os gestores que querem se manter adaptativos, ou seja, que se manterem sobrevivendo em ambientes turbulentos, em ambientes de incerteza, tá? Primeira lição. O líder não sabe tudo. Aliás, é impossível que ele saiba onde ir, porque o destino ainda não foi dado. E cada o futuro está à frente. O sistema é cada vez mais complexo, não é uma vila medieval onde tem 1000 pessoas.
você não Aldeia consegue. global, temos Você ano não 00. consegue saber o que vai ser. Por exemplo, se você está vendendo um determinado produto, você não sabe se o seu produto ainda vai ser desejado no ano que vem ou no mês que vem. Então, como é que você sabe para onde vai? Você não sabe para onde vai. Então, a ideia do líder, para mim, eu acho até frustrante, gera frustração, tanto para quem está nessa posição, quanto para os seus liderados. Porque o liderado está confiando que o líder sabe onde vai. O líder acha que tem obrigação de saber. E aí todos se frustram, porque, claro, vamos lá. Se a gente fala, voltando ao Taylor, que você estava falando do Taylor, né? No início. Há 150 anos atrás, o mundo era muito mais estável. Na época era super turbulento, né? Mas comparado com o que hoje, era muito mais estável. As coisas demoravam a mudar. Tipo, um determinado produto, ele ia valer por umas 2, 3 décadas, tranquilamente, né? Os trabalhadores, lembrando o que o Taylor sofreu na época, ele tinha trabalhadores que não falavam a mesma língua. Exato. Isso não era metaforicamente não, tá, gente? Eles não eram todos imigrantes de várias partes da Europa, cada um falando uma língua, não se entendiam entre si e tinham que entregar resultados, tinham que produzir lá o parafuso que fosse, né? Como é que o que o Taylor fez foi genial. Taylor é genial mesmo, né? Tiramos o chapéu para ele. Quando ele divide o processo de trabalho, ele deixa de depender do líder, ele deixa de depender do especialista, que era o artesão medieval, né? Que dominava todo o processo. Né? Então, então, vamos lá. O que o Taylor fez foi, de alguma forma, abrir mão do líder. Ele jogou fora o líder e criou um outro tipo de liderança, né? Que era aquele que pegava o conhecimento desses artesãos, né? E que era o engenheiro projetista, o que desenhava o processo, enfim, né? E desmembrava cada tarefa, aliás, de reduzir em tarefas mínimas, para que aqueles trabalhadores que não conseguiam se comunicar, a importância da comunicação, conseguissem entender por gestos ou gestos minimamente definidos, né? Detalhadamente definidos. Então, o sistema taylorista, ele surgiu por causa de uma demanda muito específica, de um contexto específico, de um contexto social e econômico muito específico daquela época, né? Só que a gente continuou trazendo ele até hoje, né? As escolas de business, até hoje, inclusive as melhores escolas, nem se tocam muitas vezes, mas elas estão ensinando um taylorismo, sei lá, modernizado, não sei, né? Só que o taylorismo, tipo... A primeira solução da Revolução Industrial beleza, o equipamento faz o que precisa ser feito. Então, as pessoas tinham que costurar a roupa no próprio corpo antigamente, de repente podem produzir os tecidos e a coisa despenca de valor. Hoje em dia a gente não tem noção do impacto que deve ter sido ter tecidos produzidos em larga escala. Em baixo custo. Economia de escala. Sim. Um negócio surreal. E aí, a hora que você tem que montar as coisas, você não consegue produzir numa máquina só e montar as coisas, você tem o Taylor para falar, peraí, então vamos criar um arranjo que as máquinas fazem o delas e eu defino em etapas muito pequenas, simples, que qualquer pessoa com treinamento pífio, olhando o outro fazer durante, sei lá, 10 dias no máximo, né? 10 horas, não morria lá, vai conseguir executar aquela tarefa repetitiva. Resolvia. Hoje, eu acho que a extrapolação do modelo é compre um software. Exato! É isso. Ah, não, você não sabe fazer o CRM de olhar os... Então compra um software que o software vai fazer isso. Sim. Ele vai dar o beijo do Taylor no seu operador. Que ele vai fazer lá, faz isso. Ele vai reduzir a microetapas, onde um treinamento básico, porque ninguém gosta de treinar, ensinar e desenvolver as pessoas, treinamento básico vai ser o suficiente para executar aquele processo. Porcamente. É muito econômico, né? Mas o que você está falando, eu acho que é o principal. Mudou, por exemplo. As pessoas estão com uma necessidade diferente. Quebrou o processo. Exatamente. E acho que é isso que pode... Isso aí, que pode acontecer agora. Mas continua, desculpa. Então essa... Agora, eu estava outro dia refletindo, há uns 30 anos atrás, a gente não falava em líder.
Posso estar um pouco enganado, minha memória pode estar me traindo, mas essa ideia do líder como sendo uma coisa maravilhosa, eu quero ser líder, não sei o quê, eu acho que foi inventado de uns 20 anos para cá, Por aí. né? Eu acho. Mas eu tenho muita ressalva quanto ao uso da palavra líder, porque, primeiro, líder implica alguém que sabe o que faz e sabe tudo que vai acontecer à frente. Coisa que, no tempo do Taylor, até sabia, mas o que aconteceu com esse líder lá no tempo? Virou, desapareceu e foi embutido na máquina, né? Isso, né? isso. Esse líder agora, ele nem consegue existir, porque o mundo ficou tão rápido, né? Com mudanças, tipo, de um ano para o outro, muda tudo. Você não, tipo, na época da pandemia, quando o Zoom apareceu, né? Existe um mundo pré e pós-Zoom. Quem poderia prever aquilo? Né? Tá bom, pode ser que alguém tenha chutado por aí, mas é sei lá, milhões, né? Então, você confiar na liderança, em um líder, eu acho temerário. Eu não confio, né? Aí você vai falar assim, então vai virar o quê? Lembra do peixinho e do passarinho. Aquele passarinho que está na frente, ele não é um líder. Ele aconteceu dele estar na frente naquele momento. Alguns minutinhos depois, provavelmente ele está lá atrás, porque ele cansou, né? E um outro substitui ele na frente. Tem um revezamento, né? Então, o que eu gosto mais quando a gente está falando em gestão, né? O que eu gosto mais de falar não é no líder, mas é no gestor. Etimologicamente falando, mais uma vez, a palavra gestor vem do latim gerere, que, não por coincidência, é a mesma raiz da palavra gestar. A mulher gesta, na gestação. Ou seja, o gestor é aquele que cria um ambiente propício para que as melhores coisas, as melhores pessoas floresçam, né? Então, o gestor, por que eu acho uma palavra melhor do que líder? Ele não tem a obrigação de saber nada do futuro, né? Ele tem que ser capaz de trazer essa harmonia até, essa coerência para o grupo de que ele cuida, né? Ele toma conta no sentido de cuidar, não é tomar conta para ver se está fazendo certo ou errado, ele está no cuidado. Então, eu cheguei a escrever um mês atrás, mais ou menos, um artigo que era Gerir como uma Mulher, né? Que é nesse sentido, né? Hoje que tem tantas mulheres na gestão, dependendo da indústria, tem mais mulher do que homem, inclusive, né? Eu acho que ao invés da gente tentar imitar essa figura do líder ideal, que não existe na prática, né? Ou do líder masculino que prevaleceu durante a maior parte da era industrial, né? Se a gente retomar a figura do gestor como alguém que cria um ambiente seguro e harmônico para a autonomia dos outros florescerem, eu acho que é mais útil, é mais funcional para tempos de incerteza, né? Não, mas isso funciona para tudo. Você tá falando, tá explodindo minha cabeça, assim, porque eu vou interromper sempre. Mas eu acho que eu não respondi, eu tô deixando para responder no final como é que funciona. Não, não esqueci, não, tá? Mas assim, as sinapses estão borbulhando. Então vai lá. Porque o que você tá falando é interessantíssimo. Tinha a figura do artesão. Tá. Extremamente preocupado com ensinar, ou como você falou, gerar um novo artesão para que a corporação de ofício conseguisse produzir e atender a demanda da cidade, que era basicamente a mesma coisa. Não, que não mudava muito. Não mudava muito. As pessoas não queriam o sapato para não machucar o pé e proteger do frio. Ponto. Não, mas tem o do luxo também, tem mercado de luxo medieval também. Sim, mas é isso. O melhor artesão, daí tem o pintor, tem aquela coisa mais... até chegar, sei lá, Michelangelo, essas coisas assim. Sim. Mas olhando o básico ali, eu acho que estava em maior número de lugares, era isso. Aí, de repente, vem alguém e fala, ó, não vai ter mais a figura da pessoa que tem que gerir novos funcionários, gerir novos artesãos, que eles aprendam. Porque eu vou lá, ó, tem uma máquina que faz muito mais rápido, reduz o preço lá embaixo, quebra em etapas pequenas. Pra que ter um líder? Pra quê? Não precisa. Um gestor. Não precisa ter isso. Tem um dono do capital, que é o dono dos meios de produção, eu comando aqui, acabou, beleza.
Eu começou... comando aqui, não, eu contrato alguém para comandar com chicote ali. Isso que eu ia falar. Isso. Beleza, ele tava comando no sentido da empresa. Eu tô atendendo aquela necessidade e Sim. acabou. Aí tem um próximo passo, e o desafio aí dele era esse, era conseguir financiamento, era conseguir os banqueiros lá, os banqueiros ingleses, principalmente, aportarem, os banqueiros genoveses aportarem e resolver o problema. Beleza. Aí chegou um ponto onde estava resolvido, né, a questão de conseguir construir, executar o sapato, a casa, né? Só que o problema era, esses funcionários que estavam lá trabalhando em condições complicadas, eles começaram a fazer o quê? Pô, eu não sei falar a língua, mas eu vou aprendendo. Aí vai criando um sentimento de coisa e fala, peraí, vamos fazer uma greve. Ou nós não vamos trabalhar. Mas você não sabe executar, sei executar, mas eu não quero executar nessa velocidade. Aí que você falou, aí contrata o quê? O, entre aspas, supervisor, que é o capataz. Isso, a pessoa... Olha de cima. O livro, Fordlândia lá, tem relatos de como era a história do Ford, de contratar um ex-pugilista, um cara que era totalmente ligado à máfia, com pedaço de pau e matar funcionário, dar porrada em funcionário. Porque primeiro aumentou o salário, então vamos pagar mais para esses caras para eles calarem a boca. Sim. Não adiantava. As condições eram 15 horas de trabalho por dia, 14 horas. Então contrata alguém para bater. E morre a figura do gestor. Vira aquela figura do morre o gestor, exato. Isso, a figura morreu lá atrás, que era aquele cara que criava novas pessoas, que era o dono... Que criava novas pessoas, da corporação de ofício. Morreu. É só porrada, beleza. Só que chega um ponto onde a estrutura não consegue mais atender. Tem que mudar, as pessoas têm que ser no-brainer, no more. Então você tem que ter desenvolvimento das pessoas. Aí começam a ter as quebras. Que eu acho que meio que vão morrer com os desenvolvimentos que o Deming faz, que o Schwartz faz, que é a questão do aprendizado, que é dar ferramentas iniciais para aquela galera começar a identificar anomalias, pelo menos os engenheiros, e atuarem. Então começa a sair do supervisor cabeçudo, que é só... Supervisor não, né? Supervisor mas é do capataz. Do capataz vai dar chicote e vai pro cara que resolve a máquina. E o que você falou, a organização, o sistema... que já está mais semi-autônomo, que já começa a ter um pouco de autonomia por meio da administração. Isso a gente está falando da década de 80 já, né? Já vamos... 50 alto ali. No Brasil no Brasil, década de 80 e 90. Isso. No mundo, estou falando de 50. Porque daí tem o pós-guerra no Japão, daí eles não conseguem mais fazer nada. Aí tem que fazer um acordo que não pode demitir mais ninguém, daí vai o Deming lá e fala, pô, já que não pode demitir mais ninguém, a Toyota, vamos ter que educar esses caras. E aí, tudo faz sentido, né? Então, vou pegar... É um contexto histórico que tá fechando os lacunas na minha cabeça. Você precisa entender o todo, né? E eu vou voltar no como é que funciona, como é que você traduz para a empresa o negócio do Já estou apaixonado pela história, já estou aqui. Mas vou pegar dois pontos que você falou aqui. Um é que o Taylor criou um sistema onde mal precisava de treinamento, porque as pessoas aprendiam, o on-the-job training era, você olha para o outro e imita o que o outro está fazendo, né? É muito parecido com o que os pássaros fazem. Ele olha para o pássaro do lado e se ajusta onde que tem que ficar em função da posição do outro. O passarinho, na revoada, ele não tem a ideia do todo, ele não sabe globalmente. Ele age localmente. Isso. Ele vê quem é o passarinho que está mais perto dele, né? Ele sente na pele, na pena, a velocidade do ar, né? Então, são todos indicadores, ele só controla indicadores individuais, né? Só que aí a gente vai falar mais para frente como é que isso se transforma numa coerência global, como é que aquele grupo se torna uma revoada e não um monte de pássaro voando à toa, né? O outro ponto interessante que você falou agora é quando no Japão, no pós-guerra, não podia mais demitir ninguém, e aí eles falaram, bom, agora o que a gente vai fazer, né? Olha o que foi interessante aí, o que mostrou essa quebra no modelo taylorista, que o modelo taylorista, ou você pode interpretar, ou o modelo taylorista não funcionava mais tão bem, ou tinha a oportunidade de funcionar melhor, depende, você pode interpretar dos dois lados, né? Quando você tem uma relação de longa duração, tipo, você não pode mandar a pessoa embora. Isso. Tá? Você tem a oportunidade de cultivar coisas que você não poderia com um turnover muito alto, né? Então,
por uma medida externa, uma restrição externa, ó, não pode mais mandar embora. Criou-se um ambiente, emergiu um ambiente onde você podia treinar melhor, você podia melhorar a interação entre as pessoas, onde um podia aprender melhor com o outro, né? A ideia do multiplicador no modelo japonês, Exato, né? exato. O que Sensei, que era o dono da informação, a referência. Exato. Você só consegue se você tem relações de longa duração, tá? Mas agora, chegando nesse ponto, eu acho que eu já posso te explicar como é que a auto-organização funciona, né? Vamos lá. Mantenham, por favor, meus queridos espectadores, ou telespectadores, antigamente se falava, né, para a televisão, a imagem de uma revoada de pássaros. Olha para o céu e vê se você vê lá um Vzinho, né? Aquela é o arranjo mais funcional, aerodinamicamente, inclusive, né? Para os pássaros se deslocarem, às vezes, por milhares de quilômetros, né? Como é que aquilo apareceu? Ninguém mandou o pássaro fazer daquele jeito, não tem o pássaro líder que vai na frente. Aquilo se auto-organizou. Os pássaros se auto-organizaram. Primeiro, cada um tem autonomia para julgar o que deve fazer. Se dá mais gás, voa mais rápido ou voa mais devagar, baseado no que ele julga do ambiente imediato dele, da temperatura do ar, da velocidade, da presença de um outro pássaro ou da presença de um obstáculo, tá? Então, o indivíduo tem autonomia para agir conforme o que ele julga do ambiente imediatamente ao redor dele. Segundo, eles estão ali por um longo período de tempo, né? Às vezes, dias, semanas, meses, não sei quanto tempo demora, às vezes, para as aves migratórias, né? Então, são relações mútuas de longa duração que permite que surja espontaneamente o quê? A cooperação, né? Então, esses pássaros começam a cooperar entre si. Né? Tipo, não vai lá um morder o outro ou derrubar o outro. Não, um está cansado, o outro vai, ocupa o espaço. Enfim, a cooperação ela é espontânea. Eles também não decidem, vou cooperar com o meu amiguinho. Não, espontaneamente o comportamento é cooperativo. Um terceiro ponto, dado que você tem essa relação de longa duração, você começa a ter o que eu chamo de agregação. Aquele amontoado de pássaros vira um agregado que recebe até um nome, a gente chama revoada, né? Quando é peixe, a gente chama cardume. Por quê? Porque ele tem uma coerência, ele tem uma identidade coletiva, tá? Isso é quando o dia que chegou no momento da agregação. Porque, eventualmente, você até vê no céu um ou dois pássaros voando junto, às vezes três. Aquilo ainda não é um agregado, né? O agregado é quando você vê aquele monte, né? Então, aquele agregado tem vida própria, ele se comporta como um indivíduo num nível de organização superior até, tá? No exemplo das organizações, a gente poderia dizer que um agregado, uma revoada é um departamento dentro de uma empresa. E várias revoadas formam uma organização. Enfim, você pode ir subdividindo, igual a bonequinha russa, né? Você tem essas várias camadas da cebola, né? E isso vai ad infinito. Nesse jeito, você consegue ter um crescimento orgânico de uma organização, né? Sem precisar aumentar os níveis hierárquicos. Mas a gente pode falar nisso depois, né? Mas, enfim, e o quarto princípio que são os princípios que eu mostro aqui da gestão adaptativa, da gestão pela complexidade, é a auto-organização. Quando você olha, pronto, você conseguiu que aquele fenômeno se auto-organizasse sem que ninguém dissesse o que era para fazer. Você pode conseguir isso dentro da sua empresa também, né? Claro, seguindo esses princípios e trazendo para a empresa. Cada princípio desse vai ter uma forma ou mecanismos diferentes de atuação, né? Por exemplo, quando você fala em autonomia, uma maneira de dar autonomia das pessoas é primeiro legitimar a autonomia. Tipo, aqui
nenhum chefe vai dizer isso aqui se pode ou não pode, né? Tem regras estabelecidas de convívio. Você cria um ambiente onde a autonomia seja legítima. Um outro ponto importante dentro das organizações humanas é que não é qualquer um que pode ter qualquer nível de autonomia. A autonomia é sempre limitada. Uhum. E ela é limitada não pelo chefe, não é pelo poder de alguém. Ela é limitada pela própria capacidade, pela competência do indivíduo, ou seja, da sua capacidade em julgar o ambiente em volta. Voltando ao passarinho, se aquele passarinho estiver cego, por exemplo, ele já vai ter autonomia limitada. Então, de repente, ele vai ter um outro jeito de seguir, talvez mais próximo de um outro pássaro, porque ele não está enxergando. Enfim, a autonomia depende da competência. Nos dias de hoje está muito ligado à educação, a treinamento, né? Então você não pode jogar no colo lá do seu funcionário e você é autônomo. Bom, peraí, né? Eu sou autônomo dentro É que quase. Eu tô fazendo. Vamos ver se eu tô sendo simplista demais, me corrija. Mas é quase que você conseguir simular, por meio das regras ou do ambiente da empresa, o ambiente físico que os pássaros estão imersos. Isso. É meio que, puxa, olha, esse daqui é o ambiente físico. Se mudar o vento, se mudar a corrente, se mudar a temperatura, a pressão, vai influenciar o arranjo. Isso. É a mesma coisa aqui. Então, como é que a gente emula, né? Eu acho que a função, pelo que você está comentando, do gestor, no caso, é justamente isso. É ajudar a organizar ou entender a capacidade de auto-organização daquele coletivo para alcançar o máximo resultado e garantindo o equilíbrio daquilo. Isso, a coerência. A coerência, a comunicação. Equilíbrio em ambiente dinâmico é mais difícil de entender, mas claro que existe equilíbrio dinâmico, mas a harmonia, a coerência, eu acho uma coisa, são palavras melhores, né? E você faz isso fortalecendo o indivíduo, entende? É uma abordagem coletiva, mas é muito individualista também. Isso. Você tem que cultivar a competência do indivíduo. Isso passa por treinamento não um treinamento da tarefa, é educação como um todo, é melhorar a capacidade de julgamento daquele indivíduo, né? Pelo menos dentro daquela área de atuação, enfim, né? A outra coisa são os mecanismos de comunicação, os canais de comunicação, não entre as pessoas só, mas com o mundo fora da organização, se você estiver falando em indústria material, né, concreta, a comunicação dele com o material com que ele está lidando, né? Tem aquela coisa sensorial mesmo. Se você toca nesse jeito e a máquina vibrou, significa que você vai ter que fazer a manutenção. Poxa, isso é um feedback que a máquina dá para o indivíduo. E ele tem que saber entender, interpretar aquele sinal. Ou até instrumentalizar o sistema por meio de indicadores, por meio de outras coisas, para ele poder identificar, né? Para ele aprender. Exato. Os indicadores... os indicadores que você controla o processo, né, também podem ser ajustados para esse tipo de atuação, né? Então você não precisa jogar fora as coisas que você já tem na sua empresa, você adapta, né? Você rearranja. Por isso que eu estou dizendo, esse modelo que eu sugiro, ele está aqui, ele está no nível da arquitetura das relações, né? Você não joga nada fora do que você já faz, a não ser que não esteja servindo mais, mas ela é compatível com as técnicas de gestão da produção ou de organização do trabalho mais modernas. Ela é compatível com isso tudo, né? Então, eu me perdi o que eu ia falar como é que você dá as condições para que isso aconteça, né? Então, papel do gestor. O papel do gestor é atuar sobre esses 4 pilares, se você quiser. Fazer seguir esses 4 princípios para que a sua organização, no final das contas, se auto-organize, né? Então, isso passa, por exemplo, por promover a cooperação espontaneamente. Eu coloco aí no livro, aí na minha tese também, há 20 e tantos anos eu coloquei também, existe a teoria da cooperação, que é uma teoria que vale para sistemas complexos adaptativos em geral, e não só humanos, tipo, os organismos, os animais, as células, as bactérias cooperam,
as sociedades cooperam em todos os níveis que você imaginar um sistema complexo e adaptativo, essa teoria da cooperação vale. E uma das coisas que precisa ter para que surja, para que emerja a cooperação espontânea é a duração das relações. O futuro tem que ser importante para todos os atores ali. Igual, né? Tipo, eu tenho que valorizar o amanhã, a minha relação futura com você amanhã, né? Porque se eu pensar assim, eu nunca mais vou te ver amanhã, então eu posso passar rasteiro em você, eu não vou te ver mesmo, né? Agora, se eu pensar, pode ser que lá na frente eu encontre novamente com o Virgílio, vai ser chato se ele lembrar que eu passei uma rasteira nele. Então, espontaneamente, sem você precisar ter um cérebro, esses indivíduos começam a cooperar. Então, são coisas que você pode, como gestor, criar mecanismos dentro da sua empresa para que essa cooperação surja espontaneamente, né? A agregação tem a ver com... a gente está falando agora de departamentos dentro da empresa, né? A comunicação e a interação entre agregados, entre departamentos. Porque, lembrando, a gente está falando de entidades interdependentes. Sim. Né? Nenhum departamento tem vida própria, senão eles teriam uma empresa. Né? Isso, a organização é um conjunto de processos, a organização como um sistema. Exato, é a visão sistêmica. Né? Então, você vai aprendendo com o gestor, né, que seguir essa linha, pode ir aprendendo como potencializar a auto-organização da sua empresa seguindo esses princípios. Eu não ensino técnica nenhuma, mas, para o bom entendedor, né, você abre a cabeça e você vê que algumas práticas que já existem hoje no mercado de consultoria se aplicam perfeitamente para esse princípio, para aquele princípio. Então, você como gestor, você pode montar o seu pacote. Tá? E você pode, se quiser, contratar consultorias convencionais, mas que aqueles produtos convencionais dessas consultorias, no seu pacote, funciona promovendo a capacidade adaptativa da sua empresa. Né? Então, é uma coisa meio guarda-chuva, só que você tem que entender como é que isso tudo funciona. Não, acho que explica do ponto de vista sociológico, de complexidade, sistema, tudo, o porquê que acontece, porquê que dá certo o modelo que a gente está conversando no japonês, né? Eu pego lá, eu faço o catball, desdobro as metas para as diretrizes da empresa, acho que a liderança tem muito isso, que é o perfil da geração, do gestor, né? Eu vou gerar tudo isso aqui, a gente quer chegar nesse modelo, então vamos desdobrar isso para ensinar para os nossos patos que estão voando aí qual é o nosso caminho, para onde a gente quer chegar, e eles vão entendendo, tá ventando mais para cá, o indicador vai mostrar isso. Que é justamente daí a comunicação na reunião mensal de resultado. Isso. Que pode ser diária, inclusive. Que tem o diário de bordo, a gente chama da reunião diária, da matinal, sei lá, de qualquer coisa que a gente vai colocando. Vendas tem muito isso, para ver se o organismo está melhorando, está aprendendo. Justamente para ver, estamos por aqui, não, estamos para cá. Se tá claro para esse pessoal, e acho que aí a gestão intermediária, eu acho que é tão negligenciada no Brasil, que deveria aprender, fazer melhor, ou ter meios, né, capacidade, autonomia. Porque não tem autonomia. Se vocês tivessem autonomia para poder treinar, para poder contratar um recurso de conhecimento para aquela turma e tal. Porque eu tava até... Para mim... É um óculos que me dá uma perspectiva de enxergar tudo de um outro jeito. É uma lente, que fala, cara, até o squad, que é a nova modelo, vou criar um squad na minha gestão ágil, é basicamente pegar 4 ou 5 elementos que estão interagindo bem, cortar do sistema, colocar no laboratório, né? Ou seja, num ambiente mais controlado, e ficar estimulando a interação daqueles 4 indivíduos. Esquecer aquele monte que é a empresa, mas vamos pegar, preciso de mais agilidade, porque isso aqui eu tenho que estimular mutação nesse grupo. Isso, variedade. Variedade. Então, a gente tem aqui o modelo, eu estou entendendo que tem um negócio nosso que pode ser um spin-off, que pode aproveitar um produto que cresceu muito, enfim. Aí eu vou criar um squad, que é pegar 4, 5 indivíduos, vão responder direto para a liderança mestre,
que eles vão saber exatamente a resposta ali, né? A liderança, o gestor mestre. Esses caras vão estar ligados a aprender tudo que precisar, viajar para onde precisar, tudo liberado. Como se fosse pegar, exatamente, pega 4 células, começa a bombardear com radiação para estimular a mutação. Isso, né? Exatamente, isso. A metáfora biológica chega a um ponto que ela deixa até de ser uma metáfora. Ela é a própria representação do sistema. É isso. Né? E por que você fala aí que um squad tem que ter 4, 5, 6 pessoas? Por que não pode ter 200? Você sabe por quê? Não. Boa pergunta. Então, a teoria da complexidade Me ilustre. explica, não só, enfim, as ciências da complexidade, inclusive a antropologia, mostra que tem um antropólogo inglês, Rob Dunbar, tem até o número de Dunbar. Depois dá um Googlezinho para você ver o que é. Ele diz que ninguém consegue ser íntimo de mais de 150 pessoas. Na verdade, 5, aí vai crescendo. Imagina a babushka lá, né? A bonequinha russa. Os seus amigos próximos, geralmente são 5, né? Aí, aqueles que você chama para uma festa de aniversário, não sei o quê, não passa de 50, né? O casamento vai para 150. Acima disso, você não conhece as pessoas. Você anda na rua e não reconhece, né? Então, ele mostra que em comunidades, ao longo da história e de qualquer região do mundo, né, tem esse número mágico do 150, né? Como é que a gente explica esse número mágico pelo olhar da complexidade? Acima desse número, é como se os indivíduos perdessem a capacidade de ler o outro, né? Feito os pássaros não precisam se guiar pelos outros pássaros, a gente também se guia pelas outras pessoas, pelos outros indivíduos. Acima de 150 pessoas, você fica difuso, você começa a misturar quem é que você não lembra mais da história da pessoa, onde é que foi mesmo que eu encontrei aquela, como que ela agiu comigo, você perde o tracking da reputação, tá? E com isso a comunidade se esvai. Então, você tem... mas isso não quer dizer que a sua empresa não pode ter 20 mil funcionários, só que você os pares quebra... se mantém, né? Isso, você quebra em agregados menores, no máximo até 150. O ideal, 5, 20, 50, dependendo do trabalho, para um squad que geralmente está querendo inovar, fazer uma coisa diferente e tal, 5 é um número ideal, né? Então, tem a ver com o feedback que as pessoas recebem. A gente sempre fala em feedback de organização, a gente fica achando que chegou a hora da avaliação de desempenho, vou te dar um feedback. Está precisando desenvolver. Não é isso. Sanduíche. Não é isso. Feedback é aquilo que você... É o sinal que você percebe do ambiente à sua volta. E esse ambiente à sua volta pode ser uma máquina, pode ser um material, pode ser o olhar de uma pessoa, pode ser a queixa de um consumidor, né? Pode ser até a bronca do chefe, né? Isso tudo é feedback, né? E o feedback pode ser positivo ou negativo. Agora, positivo e negativo não significa que é bom ou se é ruim, não. O feedback positivo é aquele que faz com que você... É o reforço, continue fazendo isso, né? O feedback negativo é aquele que faz, epa, para por aí, não faça mais isso, né? Então, a gente tendo esse olhar do que é um sistema completo, do que é um organismo, né? Você consegue gerar na sua empresa uma capacidade adaptativa melhor do que você entendê-la como um mecanismo, onde tudo está determinado. Mas a vida real não é assim, né? Exato. É a necessidade de... A gente está discutindo hoje na reunião de liderança. É justamente isso aí, de entender que todo mundo tem que olhar os seus indicadores, o seu organismo, como se fosse um business case para fazer o que vai acontecer depois. Cara, se eu colocar mais uma célula, qual vai ser o resultado no grupo? Eu vou entregar mais, estão esperando desse órgão aqui, né? Isso. Sim ou não? Eu preciso olhar, porque se depende de um só olhar, você falou, perde. Você não consegue.
E fora o viés, né? Que você tá tomando decisão. Também. Viés da proximidade. Isso. Eu vi uma coisa acontecer, alguém me contou uma anedota que instalou um software na empresa que voou. Eu vou ouvir a lorota dele, eu não vou testar. Então, acho que Isso é gerir como um cientista. É experimentar. Exato, mas fazer o teste controlado, Isso, fazer as coisas. Mas o que eu acho melhor do gerir como cientista aí, né, é entender como os indivíduos têm um papel no sistema, papel nesse coletivo, né, nesse que você está chamando, e falar, cara, o que a gente precisa para viver num mundo que é mais incerto? Então, quais são as habilidades? E aí é interessante, provocações no final agora do nosso episódio, estamos caminhando para o final, vamos perguntas pinga-fogo. Como é que você faz com uma geração que talvez denominada Z tem um turnover estratosférico, um turnover muito maior, para criar esses vínculos na empresa? Porque eu acho que tem muita coisa de facilitar a parte do recrutamento e seleção. Então entra num sistema que ele encontra a pessoa que dá match comigo. É mais ou menos, vou encontrar uma célula que eu tenho a condição de identificar o DNA dessa célula, identificar qual proteína ela vai secretar, e eu preciso dessa proteína no meu organismo, fazendo as analogias. Sim. E eu vou trazer uma célula externa, imputar, ela vai se adequar ao meu sistema, ao meu conjunto. Eu acho que não, é isso que eu tô falando. Se não for célula-tronco, não vai se adequar. Sim. É esse o problema. Então, o que eu sugeriria aí? Já que é pinga-fogo, né? Ao invés de imaginar, a gente está sempre na metáfora, na imagem dos organismos vivos, mas ao invés de pegar uma célula, imagina um casal de namorados, né? Como é que você ainda lembra como é que você atraiu a sua mulher? Não, eu falei tanta verdade. Na verdade, ela que te atraiu. Né? Uma coisa meio maluquice, mas eu lembro a história. Então, é namoro. O que tem no namoro tradicional, tá? Que essa geração Z também tem menos experiência com o namoro tradicional, né? Primeiro, tem materialidade, é corpóreo, né? Você vê a pessoa, você vê como ela gesticula, você sente o cheiro da pessoa, né? Você tem um instante de confiança que é antes de você conseguir raciocinar. Como é que chama? É uma intuição, né? É uma intuição de que você pode confiar naquela pessoa. Isso dos dois lados. Tanto a pessoa que está contratando, quanto a que está sendo contratada, né? Aí você vai pensar assim, mas e o que você acha, então, de reunião por Zoom para contratar? Acho ótimo, que é o que temos para hoje. A gente adapta aquilo que tem, né? Mas a gente tenta adaptar da melhor forma. Por que é bom o trabalho remoto? Porque a gente estava falando da necessidade de variedade, né? De diversidade, diversidade no sentido de variedade para a seleção natural atuar, né? É interessante você ter pessoas de várias regiões do Brasil, então, né? Só que se ela tiver que trabalhar presencialmente, você só pode pegar quem mora na sua vizinhança. Então, tem um trade-off aí, né? Outra coisa, sempre existem trade-offs. Sempre. Tá? Sempre. Não tem como. Você vai ter que fazer escolhas, tá? Então, você escolhe aquilo que naquele momento é mais relevante para você, né? Então, falando da geração Z, tem uma série de dificuldades, mas também tem uma série de oportunidades de lidar com essa nova geração. Agora, uma coisa que eu acho que esse modelo que eu proponho aqui é melhor do que o convencional é que ele tem mais chance de atrair a geração Z. Indivíduos da geração Z com talento, claro que eu não quero atrair todo mundo, né? É um processo seletivo, eu tenho que selecionar quem é bom. Bom para quê? Bom para aquele meu trabalho específico. O bom para a minha empresa pode ser horrível para a sua, né? Enfim, bom para aqueles critérios seletivos que eu tenho ali. Você oferecer autonomia para essa geração de hoje, se para a nossa geração já era maravilhoso ter autonomia, para eles hoje é mais ainda, né? A autonomia é algo que eles estão dispostos pelo qual eles estão dispostos a pagar um preço até alto. Que preço seria esse? De ir trabalhar fisicamente, presencialmente. Eu vou ter autonomia, vou poder fazer o que eu acredito, vou colocar meus valores, propósito, né? Meu propósito, pronto.
Então, isso, para a geração Z, é melhor do que o modelo convencional. E ele meio que... Acho que o que fala para mim o modelo é muito melhor, o modelo proposto que você está propondo, é justamente por isso que ele é um modelo no qual a geração Z consegue trabalhar. Consegue, Porque no outro ele não consegue. E assim, às vezes a gente culpa a geração, mas o problema talvez a culpa não seja da geração só, mas assim, deixa do sistema que está criado e pelo qual as empresas mais tradicionais funcionam, Sim. aonde qualquer célula, qualquer agente diferente daquele modelo é expurgado. E o modelo e o novo quer trazer alguma coisa, chacoalhar aquilo. Sim. É interessante isso, porque eu lembro, retomando aqui, alguns projetos de turnaround que a gente fez na consultoria, onde a empresa está indo muito mal, tal, você chega para resolver o problema, e a primeira coisa que você faz é começar a expurgar. Né? Que você olha lá e fala, cara, tem um ambiente aqui onde foi uma célula, outra. Tem um sistema completamente tóxico aqui, que nada vai sobreviver. Sim. Acho que a toxicidade das relações, que está tanto em moda hoje, consegue explicar algumas empresas que a gente tem que chegar tirando, mudando pessoas, tal, porque o nível de toxicidade, o novo morre. Sim, sim. Então, acho que... O todo morre, tudo. Não vai. É aquele modelo que está lá, as pessoas estão apegadas doente, ao passado, né? exatamente. Estão com um sistema extremamente enrijecido, nada pode mudar, não tem condição de mudar, estão esperando as coisas acabarem, as relações de longo prazo já foram, porque tá todo mundo esperando acabar o jogo, e aí você bota alguém mais novo, você não consegue fazer nada, porque a pessoa tem outra perspectiva. E acho que é isso que é interessante, ajuda demais. E não basta você ter a pessoa, você tem que ter as condições para aquela pessoa atuar bem. É isso, que é o papel do gestor, que é tão difícil hoje. Exato, que é o papel do gestor. Então a gente tem que atuar no gestor. Né? É muito difícil. Por isso que o título aqui é Gerir como Cientista, e ele está voltado para o gestor. Isso, mas o que eu acho que é legal, na nossa cabeça a gente tinha muito como gestão ciência, porque a gente é muito ligado ao Deming, ao ciclo de Schubert, as pessoas que começaram a implementar, mas está sempre muito relacionado aos testes. Eu tenho que todo mundo que em Deus eu acredito, no resto traga-me dados. Então a gente estava sempre, vamos testar, vamos fazer aleatorização da amostra, blá, blá, blá. Só que essa perspectiva de gerir como um cientista no modelo da complexidade foi muito insightful assim pra gente. Bom. Não, parabéns. Obrigada, fico Estamos feliz. chegando ao fim do episódio. Vindo de você. Não, mas é verdade. Conseguir explicar coisas, né? Seja a empresa sueca, seja algumas coisas da organização aqui, seja a importância do treinamento com as pessoas, seja a evolução histórica dos meios de produção, das figuras que mais estão, né? Porque quando eu resolvo o problema da produção em si, com as máquinas, com o capataz, eu tenho o problema das pessoas, daí eu fico só na parte social. Isso. E aí surge a figura do líder, né? Que é o cara que move multidões, que é o líder, vamos dizer assim, mais... Carismático, que é complicado, que é o cara que... Não, vamos lá, como é que é? Emagreça comendo, seja feliz chorando. Então, tipo, vem essa coisa, preocupação. E aí esquece a parte da produção. Agora, quando não tem mais a parte da produção estabelecida como tem hoje, são muitos arranjos e as necessidades básicas do mundo todo já estão supridas. A gente está falando que a economia está evoluindo para serviço, que é uma coisa muito diferente, dinâmica. Você tem que estimular a necessidade, porque as necessidades básicas já estão ok. Com a população cada vez mais preocupada e que consumir menos, enfim. Se você não tem um organismo que aprenda, que se auto-organize, como você está falando, que aprenda, você está fadado ao fracasso. É muito esforço. E aquela história. Você vai ter uma empresa que vai estar no limite de 10, 20 pessoas e acabou, porque é quanto... Não consegue crescer. O gestor dá conta de aprender daquilo. Depois daquilo, ele não consegue evoluir. Então, acho que é muito... que eu falei, insightful, enlightened, ilustra demais, assim, traz luzes à discussão para entender por que a gente tenta batendo tanta cabeça. Assim. Eu fico muito feliz. Muito obrigada. Nós também. Acho que o pessoal lá vai gostar bastante. Muito obrigado. Muito obrigado por essa palestra aqui. Então eu vou te dar aqui para eu poder voltar. Claro, já está convidada. Vou te dar aqui uma reflexão recente minha, né? Tipo, é verdade. Lembrei, verdade. Para ser didático, né? Adorei. Tipo, como faz a gestão? Os 5 R's
da gestão para tempos Incertos. incertos, tá? Redes, organização em rede e não em hierarquia, né? Regras de convívio, regras de ação, né? Regras de como você age, né? Restrições. As restrições têm a ver com o que é o mundo real, o que é o contexto onde você vive, quais são as demandas, quais são as restrições, em todos os níveis, né? Desde a produção em si, quanto as restrições da ação da empresa dentro de um determinado país, enfim, restrições. Reputação. A gente estava falando sobre as relações de longo prazo e eu lembrar de quando eu te vi, o que você fez comigo, né? Para permitir a cooperação espontânea, a reputação e a reciprocidade. A reciprocidade é a chave da coerência, é a força organizativa de um sistema complexo, de uma organização complexa. É a reciprocidade, não é a autoridade. Então, nos extremos aqui dos 5 R's, né, você tem a rede se contrapondo à hierarquia de comando, que eu quero dizer, tá? Não a hierarquia de conhecimento. Essa aí, ela é muito forte nesse esquema, tá? É a de comando. Então, do ponto... A rede se contrapondo à hierarquia e a reciprocidade se contrapondo à autoridade como força coordenativa do sistema. A gente pode outro dia voltar para falar sobre isso. Por favor, vamos, porque isso explica até os modelos que eu comentei que estudei no mestrado de redes de cooperação empresarial, de redes de organização, de empresa virtual, que é justamente isso, que é como é que eu consigo cooperar com vários indivíduos e ter um resultado em longo prazo. É justamente isso com essas coisas. Se não tiver regra, eu participo de vários grupos, assim. Tenho a rede não sei das quantas, a rede A, o grupo B e tal, que são grupos de empresários. Tá. Por que isso nunca vai pra frente? Por quê? Não tem reciprocidade. Não tem. Geralmente a gente... teve um que a gente desenvolveu que é urgente, a gente gostava muito. Quem botava energia lá? O diretor e o presidente. Botavam dinheiro, energia, corriam atrás, mas quando você abria o espaço, o que você tinha lá? Pessoas que iam lá vender coisa. Ninguém queria colocar R$1 nos eventos que tinha, reciprocidade de 0. Tinha as regras que não podia fazer, os caras não estavam nem aí, não seguia a regra. O sistema morre. Então, toda a rede fala assim, a rede só vai funcionar se todo mundo que estiver aqui falar, peraí, vamos expurgar o que não presta? Isso. Mas daí vai ficar 5 pessoas, 3 pessoas, não tem problema, que fique 3. Mas 2. que se comportem de forma adequada à sobrevivência do todo aqui, né? É isso, sistema. Porque senão você começa a burlar a regra, você começa a burlar, não ter reciprocidade, você ajuda alguém, você fica lá vendo navio. Condomínio acontece isso. Né? Aliás, condomínio é uma coisa especial, porque no condomínio não é permitido, teoricamente, ter autoridade. O síndico até tenta, em geral, mas ele não tem a autoridade legítima. Então, ele tem que agir de outras formas. Exato. E assim, eu até uma discussão no condomínio que eu moro lá, não sei o que, tá uma briga. E começa a baixaria no grupo, né? Porque a rede do... Como é que chama? A rede do aplicativo? Do aplicativo que não pode falar o nome. Exato, eu tava tentando filtrar aqui. O grupo ali que tava ali, às vezes começa uma questão de muita discussão e alguém com discernimento fala assim, gente, tem o nosso acordo, né? Tem o regimento interno. Vamos olhar o que tá lá? A regra é aquilo. É a regra do jogo, então, tipo, isso aqui é uma coisa que tá especificada na regra. E a regra é bom que seja enxuta. Isso. A gente fala tanto de coisas enxutas, né? A regra tem que ser enxuta, porque se ela vira um regimento, o nome já é regimento, você vai precisar de alguém para julgar sobre o regimento. Se a regra é simples, 5 regras no máximo, qualquer um consegue, com a sua competência, julgar como agir conforme aquela regra. Você não precisa interpretar a regra. Então, a regra tem que ser enxuta, o conjunto de regras tem que ser enxuta. 5 no máximo, 3 já seria bom. É ótimo. Bom, mas encerrando aqui, agradecendo demais, foi muito legal. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado também.
Coloquem os comentários, a gente manda para a Márcia, a gente vai encher o saco dela bastante, Por a gente favor, manda por lá para favor. ela para falar. Sempre à A disposição. gente já combinou de escrever muita coisa aqui também, estamos com cada vez mais interesse nisso. Aham. E que você nos siga aí, se gostou, comenta, curta, compartilhe e ative o sininho para estar acompanhando. Na próxima semana vai ter mais. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Obrigada.